Como nós prometemos, hoje nós iríamos começar uma série de ministrações com esse assunto. Mostre-nos o Pai. Uma série, uma palavra, um ensinamento que, como o Patrick falou, fez também muita diferença na minha vida. E hoje nós vamos aprender. Quem veio aqui para aprender? Diga amém. Amém. Isso. Tem noites que nós viemos para aprender. E hoje é uma noite dessa. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Com todo cuidado. Não durma. Se você dormir, eu vou dar um grito aqui, tu vai se assustar. Não saia para ir no banheiro. Aguenta firme aí, porque você vai ser edificado com essa palavra aqui, eu te prometo. Fez muita diferença na minha vida e vai fazer na tua. E nós vamos começar esta palavra com a leitura. Pode colocar lá. João, capítulo 17, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Agora, isso. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu sublinhei essa palavra, e você já vai entender por quê. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Amém? Volta o slide. Não? Isto. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que obra será que foi essa que Deus deu para Jesus fazer na terra? A resposta está aqui. Passa o slide. Revelar o teu nome àqueles que do mundo me deste. Essa foi a obra que Deus deu para Jesus quando enviou ele à terra. E a obra foi esta: revelar quem realmente é Deus. Curve tua cabeça um instante. Curve a tua cabeça, fecha o teu olho. Pai, nós queremos pedir que a tua graça seja sobre nós, Pai. Nós precisamos que a sua unção seja sobre a minha vida, para que eu possa saber transmitir a tua palavra de maneira correta. Pai, usa hoje, Senhor, este pecador. Que eu possa realmente, Pai, ser um vaso para expressar a tua palavra. E que corações sejam tocados aqui, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho uma dificuldade tremenda, eu tenho várias dificuldades, mas entre elas, uma dificuldade com pessoas que vivem dizendo que Deus falou com elas. É difícil. Você conviver com uma pessoa que tudo Deus me disse. Às vezes eu me sinto tão miserável, tão longe da presença de Deus, porque eu converso com pessoas que dizem assim para mim: não sabia que cor da camisa que eu ia na igreja, mas Deus me disse para ir com a verde. Nossa. Não sabia qual dos dois empregos aceitar, tive duas propostas, mas Deus me disse: aceite aquele que paga melhor. Olha. Não sabia qual faculdade fazer, mas Deus me disse: faça. Poxa vida. Eu fico com uma inveja santa, se é que existe, de Deus falar tanto com pessoas e não falar tanto assim comigo. E olha que, volta e meia, nós oremos também. Mas Deus não fala assim comigo, de uma forma tão aberta. Tudo Deus falando, tudo Deus fala. E eu fico imaginando as pessoas que lá fora ouviam alguém falando assim: Deus falou comigo hoje que o culto vai ser maravilhoso. Não, Deus não falou para mim hoje que o culto vai ser maravilhoso. Assim como Deus não falou para mim ontem que o culto ia ser daquele jeito que foi.
Mas é óbvio que se nós juntarmos alguns ingredientes, palavra de Deus, louvor abençoado, oração, consagração, é óbvio que o Espírito Santo vai estar conosco. Então não precisa Deus falar, até porque já está falado na palavra. Mas eu tenho uma dificuldade com pessoas que vivem falando que Deus falou. Olha, Deus me disse para dizer para você. Então digo para você para dizer para Deus, e assim nós ficamos naquele, que eu preciso pagar minhas contas no final do mês. Daqui a pouco ela pessoa, Deus disse que é para dizer para você, então diga para Deus que eu disse para você que era para dizer para Ele. E aí nós vamos. Quando a palavra de Deus diz que Ele já deu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que fala comigo. Então, querido, o que eu quero dizer com isso? É que às vezes, sem maldade, as pessoas acabam dizendo que Deus disse, mas Deus não disse. Às vezes, o Espírito Santo que disse, colocou no meu coração o desejo por algo. E eu digo, Deus disse, e alguém ouve essa história e diz, nossa, Deus apareceu como na sarça ardente para Moisés, e cria uma imagem errada dos crentes. E às vezes não é o Espírito Santo que fala, e também não é Deus que fala, mas mesmo assim não quer dizer que é o diabo que está falando. É o teu próprio intelecto, é o teu próprio coração, a tua própria intuição. Ora, pois, se você tem Cristo no seu coração, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, alguma coisa de boa Ele está produzindo no seu coração. E se você expressa um desejo de fazer um bem para alguma pessoa, você não precisa dizer que Deus falou para eu fazer isso. Alguém disse, Deus disse para sair da minha casa, pegar 1 quilo de arroz e levar na casa de alguém necessitado. Deus não precisa falar isso, porque isso está no coração de quem tem Cristo. Então quem que disse? O meu coração disse, eu senti ou eu intuí que isso era uma coisa boa a ser feita. Então o que eu quero dizer com isso? É que quando a pessoa fala que Deus fala com ele todo dia, dessa forma, no mínimo, esta pessoa tem que se parecer muito com Cristo. Você não concorda? Porque a pessoa que Deus fala claramente, com viva voz, todos os dias, no mínimo, essa pessoa tem que ser muito parecido com o filho dele. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você conviver, conhecer uma pessoa que diz para você que toda hora Deus está falando com ele, que é para fazer isso, que é para fazer aquilo, dá uma olhadinha nos frutos dessa pessoa. Se os frutos dessa pessoa condizer com os frutos de Cristo, amém por isso. Não duvide, Deus realmente está falando com essa pessoa todos os dias, dessa forma. Mas se você olhar para a vida dessa pessoa, que Deus disse, que Deus falou, que Deus mandou dizer, e você não vê frutos, dá uma analisada na vida dessa pessoa. Alguém outro dia me perguntou, Daniel, o que tu acha de eu ir assistir fulano e tal, pregar em tal lugar? Eu disse, meu querido, não posso julgar a vida dele, mas dá uma olhada nos frutos. Cadê a família? Cadê a ex-esposa? Cadê os filhos? Dá uma pesquisada na vida da pessoa. Tem frutos, querido. Você tem frutos, é uma coisa. Se não tem frutos, não venha de conversa fiada. Que Deus disse, que Deus mandou. Eu tenho a palavra de Deus, e nós vivemos no tempo da revelação da palavra de Deus, e é a palavra de Deus que fala comigo e fala com você hoje à noite. Amém? Por que eu estou dizendo que é difícil de acreditar quando as pessoas falam assim? Porque Paulo vai dizer, em 1 Timóteo capítulo 6, que Deus, Ele é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Deus é um ser tão grande e tão poderoso, que não é assim, gente. Para você simplesmente ter Deus sentado na tua cama, falando contigo. As coisas não funcionam dessa forma. E é por falta de entendimento que as pessoas às vezes acabam falando algumas coisas, e depois metem os pés pelas mãos, e depois diz que Deus disse quando Deus não disse, e aí a culpa fica nas mãos de Deus. E eu conheço várias pessoas machucadas com a igreja, porque disseram que Deus disse que iria acontecer tal coisa quando não aconteceu. Porque era a emoção da pessoa e não era Deus que estava falando com ela. Se você conhece alguém, você vai concordar comigo. Querido, o que Paulo está dizendo? Que Deus habita em luz inacessível. Nós não teríamos acesso a Deus se Deus não se revelasse a nós. Então, ou Deus se revelava a nós, ou jamais saberíamos quem é o Senhor. Jamais saberíamos quem é o Senhor. Para a nossa alegria. É que o nosso Deus é um Deus que quer se revelar. Para a nossa felicidade, Deus é um Deus que tem prazer em se revelar. Ele quer se mostrar.
E quando Deus criou tudo, e o homem não o conhecia, ele usa a primeira revelação para a terra. A primeira forma de Deus se revelar para o ser humano, para o planeta, para nós, seres humanos, foi através do quê? Da sua criação. E é isso que nós vamos aprender nesses dias. Como Deus se revelou e como Deus se revela a nós. Coloca lá para nós. Paulo escrevendo aos Romanos. Isso. Há muito... Não. Tá. Eu que estou errado aqui, gente. Não, é Romanos 1. Não, perdão, não tem Romanos. Foi falha minha. Não tem Romanos. Eu vou ler daqui Romanos. Romanos 1:19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles quem? Vocês. Nós. Porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, presta atenção. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A primeira forma de revelação de Deus para a raça humana foi através da sua criação. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, pessoal, olhem para as montanhas, olhem para o céu, olhem para as florestas, olhem para os riachos, para as cachoeiras, olhem para tudo que Deus criou. Só isso já seria suficiente para nenhum homem ter a desculpa de, quando chegar no dia do juízo final, dizer, não consegui ter fé suficiente de crer que existia um Deus por trás de tudo isso. Paulo está afirmando que só isso, querido, já servirá para não te deixar como indesculpável, não me deixar como inocente, se eu chegar diante do Senhor e dizer, quando eu morrer e tiver que prestar conta, eu dizer, Senhor, na verdade, lá na terra estava uma confusão, um dizia que você era assim, outro dizia que você era assado, e Paulo está dizendo, você não será tido como indesculpável, porque só a criação de Deus já revela que há um ser sobrenatural por trás de tudo isso. A segunda forma de Deus se revelar a nós foi através dos profetas. E aí você pega o Velho Testamento, e eu quero falar, quantos aqui que são evangélicos, ou pertencem a uma igreja evangélica, ou frequentam uma igreja evangélica há menos de um ano? Levanta a mão. 1, 2 pessoas. 3, 4, está aumentando. Menos de um ano. Só 4 pessoas? Quem frequenta uma igreja evangélica há menos de 2 anos? 2, 3, 4. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero abrir um parênteses. Você acredita que tem gente que serve a Deus, está na igreja há muito tempo, e até hoje não sabe diferenciar Velho Testamento de Novo Testamento? E aí eu concordo com o escritor que ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. E eu vejo muito isso no Facebook, na internet, por aí, nos adesivos dos carros. Os caras acham um versículo na Bíblia lá, acham bonito e põe lá. Mas não tem a capacidade de ler o versículo que vem antes, que vem depois. Não conhece a Bíblia, não estuda, não sabe. Para ele, Salmos e Hebreus é a mesma coisa. Quando totalmente diferente. Uma coisa é o Velho Testamento, uma coisa é o tempo da lei, uma coisa é você viver debaixo da lei de Moisés, uma coisa é você viver debaixo da lei judaica, uma coisa é você ser judeu, outra coisa é você viver no Ocidente, viver debaixo da graça, debaixo do ensinamento de Cristo e querer usar e praticar ensinamentos da lei judaica. Então é totalmente diferente. Então deixa eu te esclarecer uma coisa, querido, antes que você comece a dormir. O Velho Testamento é a forma que Deus se revelou ao povo judeu, usando profetas e usando reis. E o Novo Testamento é a forma como Deus se revelou a nós, aqueles que vivemos na dispensação da graça. Ou seja, o que é a dispensação da graça? É a dispensação que ensina que nós não mais precisamos cumprir ordens para sermos salvos. É a dispensação que nós vivemos que nos ensina que a partir de agora nós não somos mais salvos pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas